Oi, gente, eu estou aqui com o Rafael Prikladnik. Ele é professor da PUC Rio Grande do Sul, diretor da Tecnopuc, doutor em ciência da computação, e o nosso papo de hoje é sobre profissões. Oi, Rafael, bem-vindo à entrevista. Eu queria começar falando aí dessa transição, né, das transformações do mundo do trabalho e das profissões. Você tem 10 anos de experiência, de estudos, de pesquisas sobre o futuro do trabalho. O que você tem visto em termos de transformações das profissões? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. A gente vive num mundo em que a evolução tecnológica ela é cada vez maior, em ciclos cada vez menores, e isso cria uma pressão para que tanto as empresas quanto os profissionais busquem respostas para o seu futuro, que é um futuro num ciclo cada vez menor, como eu comentei. Então, o que a gente vê é uma necessidade de se adaptar a um mundo que está mudando. Uma necessidade de se adaptar, não apenas o jovem que está em formação, mas o profissional que já está no exercício, né? Já está em atividade, já está inserido no mercado de trabalho. Eu vou dar o meu exemplo, né? Comecei a trabalhar com máquina de escrever e hoje formo uma unidade de produção com o meu smartphone. Então, essa necessidade também de qualificação e de adaptação, ela é permanente para todas as faixas etárias, para todos os profissionais, né? Isso não tem restrição nem especificação de faixa etária para toda a população. Este exemplo da máquina de escrever ilustra bem isso. A diferença é que... Além de eu entregar a minha idade, né? A diferença é que hoje a gente faz... Essa mudança tem que ser feita dentro de um intervalo de tempo muito mais curto do que foi a transição da máquina de escrever para o computador, para os dispositivos móveis. Então, muito se diz que a gente tem que buscar a nossa obsolescência antes que alguém busque a nossa obsolescência. E o alguém significa surgirem outras profissões para substituir aquilo que nós fazemos. É melhor que a gente busque essa nossa requalificação, adaptação para um mundo que está aí. Isto vale, de novo, reforço, tanto para organizações, tem estudos que indicam que organizações ou elas se adaptam ou elas morrem. Então, não tem muito espaço. A diferença é que a adaptação, de novo, tem que ser feita num ciclo cada vez menor. Eu acho interessante quando você traz essa reflexão sobre ciclos menores, porque, em verdade, o mercado de trabalho, a atividade econômica, ela sempre se transformou, né? Queria trazer um pouquinho dessa memória, sobretudo para quem é mais jovem e está nos assistindo. Várias profissões deixaram de existir, empresas, atividades produtivas ao longo da história, né? Sem dúvida, existem vários estudos que refletem sobre o futuro do trabalho. Vou citar um feito em 2013 pela Universidade de Oxford e eles fazem uma reflexão muito profunda sobre atividades e seus percentuais ou sua chance de automatização. Então, tem exemplos, se a gente lê artigos sobre esse tema, a gente vai encontrar, por exemplo, uma reflexão que diz assim: no passado, existia uma profissão chamada organizadores de pino de boliche. E existia mesmo, se a gente pegar fotos daquela época, a gente vai ver que aquilo era totalmente manual. Isto foi automatizado, para quem não é daquela época é difícil imaginar como isto funcionava, e assim como essa tem diversos exemplos de profissões que há 30, 20, 40 anos atrás não existem mais. Hoje isto também acontece, isso nunca parou de acontecer, só que a reflexão, a intensidade ela é cada vez maior. A gente está falando de ciclos que vão ser de 1, 2, 3, 4 anos. O que dá para dizer no que quando você olha a sua bola de cristal? Que profissões estão desaparecendo ou se transformando mais aceleradamente? Eu diria assim, de forma geral, toda profissão que é passível de ser codificada, ela pode ser automatizada. A gente pode ter máquinas fazendo... Traduz para mim o codificado. Ela pode, eu tenho padrões de operação, padrões de execução. Esses padrões podem ser entendidos por máquinas. Tudo que for repetitivo? Tudo que for repetitivo. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu entrava num aeroporto, eu tinha que ir para uma fila de check-in, fazer o embarque, conversar com algum funcionário da companhia aérea, despachar minha mala, entrar no raio-x, entregar meu cartão de embarque. Hoje, dependendo do lugar do mundo que você vá, você pisa no aeroporto, você não conversa com absolutamente nenhum funcionário, nenhum ser humano, nenhum funcionário de uma companhia aérea.
a única pessoa com quem você fala é com um segurança, com alguém responsável pelo raio-x, pelo sistema de segurança para que você acesse uma sala de embarque protegida. Só se der problema, né? Senão você só vai encontrar os profissionais da empresa aérea dentro do avião. É interessante porque quando você falou de atividades codificadas ou repetitivas, me remeteu ao trabalho industrial. Mas mesmo o setor de serviço está profundamente transformado, né? O Fórum Econômico Mundial, ele fez um estudo e disse o seguinte: nos próximos anos existe uma indicação de que em torno de 70, 80 milhões de empregos vão deixar de existir, mas vão surgir em torno de 100, 170 milhões. Se nós olharmos na balança, ela é positiva. O que gera essa ansiedade? É que os empregos que vão surgir, eles vão surgir. Muitos deles nem existem ainda. Então, as minhas filhas, por exemplo, elas vão estudar para se formar e trabalhar em profissões que eu nem sei que existem. É muito difícil prever isso. E tem uma reflexão que foi feita por um executivo de uma empresa multinacional chinesa, agora não me recordo o nome, mas que ele diz assim, ou as profissões o que não vai ser substituído por robô? Tudo que envolve eu chamo de CDE, que é criatividade e complexidade. Então, criatividade, inovação, empreendedorismo, a complexidade, estratégia, atividades gerenciais. O D de destreza, aquilo que envolve precisão, aquilo que envolve um trabalho, muitas vezes que um robô não consegue fazer, de engenharia. E o E de empatia, o cuidado, o professor. Então, isso talvez leve, não tem como prever o que vai acontecer lá na frente, mas muitas das profissões, das habilidades que requerem, então, complexidade, criatividade, destreza e empatia, vai ser difícil a gente automatizar. Mas o que for repetitivo, não. Isso se relaciona com o empreendedorismo? Totalmente. No momento que eu abro o leque de opções, eu tenho um acesso a uma gama de informação para tudo quanto é lado, eu tenho acesso à internet, tenho a conexão, as mídias sociais, sejam quais forem, isso cria, e a conexão com pessoas não só no Brasil, mas o mundo inteiro conectado, eu abro uma possibilidade de ter mais diversidade, ampliação do meu campo de atuação. Isso é muito importante para o estímulo à inovação, ao estímulo à criatividade, ao estímulo a pensar respostas para problemas que a sociedade tem cada vez mais. Na PUC Rio Grande do Sul, na Tecnopuc, vocês têm meta de criar, formar, desenvolver 1000 empresas inovadoras num horizonte de uma década. Essa visão dos 1000 negócios inovadores em 10 anos, ele surge num contexto em que a PUC tem como posicionamento estratégico inovação e desenvolvimento. Então, essencialmente transformar conhecimento em desenvolvimento para a sociedade em diversas dimensões. Então, uma dessas visões se transformou num projeto, no Tecnopuc, como ecossistema de inovação. Ele abriga um conjunto de 150 organizações, entre elas diversas startups criadas por alunos da universidade. Tem vários exemplos. Hoje nós temos em torno de mais de 80 startups dentro do Tecnopuc sendo desenvolvidas. Em funcionamento. Em diversas áreas. Uma startup que já se graduou, ela foi criada há vários anos atrás por um estudante de engenharia. Ele criou a Cleaver. A Cleaver, na época, é uma empresa de produção de fabricação de impressoras 3D nacional. Então, ele criou um primeiro produto de impressoras 3D, quando ainda não se falava, quando a impressora 3D ainda era um tema, era conhecido, mas estava no nível de é muito caro ter uma em casa. Hoje a gente fala que qualquer pessoa vai ter impressora 3D, assim como nós tínhamos a impressora comum. Então a Cleaver foi criada, ela foi criada por esse aluno, ficou incubado, foi desenvolvido por 2 anos, se graduou. Hoje ele tem clientes pelo Brasil inteiro, ele exporta, ele ampliou o seu trabalho, tem escritórios em diversos estados. Então é um exemplo que nós temos de uma empresa nessa área. Tem diversos outros, em diversas áreas que a gente poderia ficar aí bastante tempo conversando. A gente está falando de pessoas que têm uma capacidade de antever, né, e apostar em algo que não é quase real, né, é quase imaterial num determinado ponto e que 2, 3 anos depois virou o estado da arte. Que áreas que vão demandar profissionais? Pensando, por exemplo, numa tendência de envelhecimento da população, de necessidades
de organização das cidades, mobilidade urbana, não ter carro, ter carro. Como é que você imagina esse futuro e as inserções no mercado de trabalho de acordo com essa tendência? Ou proteção ao meio ambiente? Tem algumas áreas que se sobressaem, saúde é uma delas, você colocou muito bem a preocupação com encontrar soluções para que atendam essa população que vai envelhecendo. Educação, sem dúvida, é uma área importante. Nós temos em Porto Alegre uma ação hoje que a gente chama de Pacto pela Inovação, onde a gente está buscando um incentivo, um foco, uma priorização em buscar inovações em algumas áreas estratégicas. Saúde e educação despontam como as principais. Mas diversas outras áreas vão aparecer e estão aparecendo. O meio ambiente, a parte do agronegócio também é algo bastante importante. A inteligência artificial como uma... Comer a gente não vai parar, né? Não vai parar. E inteligência artificial como uma das, digamos assim, um dos meios para que a gente desenvolva essas tecnologias. Muito se fala. Inteligência artificial, que há 15 anos atrás era ficção científica, a gente via só em filmes, hoje a gente fala... empresas do mundo inteiro estão buscando soluções. Estados Unidos anunciam universidades com prédios dedicados ao estudo e à educação do ponto de vista de inteligência artificial. A China da mesma forma. Aqui no Brasil a gente vai em um ritmo um pouquinho mais lento, mas caminhando. Rafael, muito obrigada por participar do nosso entrevista. E você aí, gostou? Quer ver de novo? Esse programa e todos os outros estão no Futura Play.